O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebrando este 12º domingo do tempo comum, nós olhamos em especial o Evangelho e a primeira leitura da profecia de Jeremias, uma temática muito bem interligada, que é a da coragem do anúncio e, por consequência da coragem de termos na boca a verdade, a perseguição que somos acometidos. Jesus diz no início do Evangelho: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. Jesus está falando, e prestem atenção que o início, geralmente diz, naquele tempo disse Jesus, e continua. Aquele é claro, naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos. Porque Jesus sabia, ele entendia de que a verdade, ela sempre incomodou. Foi com os profetas, não era diferente com Jesus, não seria diferente com os apóstolos, nem muito menos será diferente com cada um de nós. Qualquer um que resolva usar da verdade na vida, usar daquele discurso, que é o discurso coerente, que é o discurso da justiça, ele será perseguido. Será perseguido por quê? Porque a lógica do mundo é a lógica da justiça pregada, propagada e cunhada por ele mesmo. A justiça de Deus, a lei de Deus, as normas de Deus são diferentes, portanto serão sempre contrárias. Por que é que sempre perseguiram os profetas? Por que é que mataram João Batista? Nós vamos celebrar agora, esses dias, a natividade de São João. Porque a verdade dita por João incomodou os poderosos, sobretudo Herodíades, que vivia fazendo o que era errado. Ele, por ter coragem de falar o que era certo, incomodava os que viviam de forma errada. Portanto, se tem alguém na nossa porta que nos incomoda, nós logo queremos enxortar, queremos colocar para fora. É aqui onde eu percebo e sempre faço questão de lembrar. O critério para saber se o nosso discurso é o discurso da verdade, se a nossa palavra, a propagação da nossa palavra é a propagação da palavra de Deus, é se nós somos perseguidos por causa desta palavra. Se nós nunca sofremos calúnias, se nós nunca sofremos alguma investida má, se nós nunca fomos perseguidos por causa do nosso estilo de vida, por causa do que pregamos, do que anunciamos e do que defendemos, significa que nós não estamos vivendo o Evangelho. O Evangelho, por ser exigente, ele incomoda. E incomoda o quê? As estruturas. Incomoda o sistema. Por isso, olhamos a imagem de tantos homens e mulheres que tiveram sangue derramado na história da igreja. E temos ainda hoje muitos homens e mulheres que têm o sangue derramado ou que são
ameaçados constantemente porque têm coragem de defender a causa do índio, a causa do migrante, a causa das florestas, ou seja, têm coragem de anunciar a boa nova do Evangelho no seu lugar de fala, ou seja, no espaço onde ele está, e essa fala incomoda o sistema, incomoda os poderosos e, como consequência, os poderosos vão tentar calar. Isso foi no passado, isto é, no presente, e isso será também no futuro. Agora, a certeza que devemos ter é de que é nessa perseguição que nós estamos provando que, de fato, estamos seguindo o Evangelho. E nunca ter medo, afinal de contas, é a imagem que o profeta Jeremias apresenta a cada um de nós hoje, quando ele diz que não devemos ter medo, porque o Senhor está ao nosso lado. Ele é claro, investem contra mim, formam calúnia, querem difamar, tal, mas ele conclui dizendo, mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos, porque a verdade ela sempre prevalece. Agora, eu não posso, para destruir a mentira, falar mentiras com pretensas verdades. Ou seja, nós encontramos no meio social, no meio político, uma realidade de corrupção. Para tentar barrar esta realidade de corrupção, eu vou militar de um outro lado e cegamente eu não percebo que o outro lado também é corrupto. Então isso aqui não é evangélico. Continua a ser as conivências, as nossas ações de acordo com o que nós queremos e não do que é necessário ser feito. Por isso que a certeza que nós devemos ter que o Senhor está ao nosso lado é ainda mais o comprometimento que devemos ter de corresponder a esse companheirismo de Deus para com cada um de nós. Por isso, num tempo como este nosso que estamos vivendo, um tempo de pandemia, no Brasil um tempo de campanhas eleitorais que logo começarão a se tornar cada vez mais esquentadas, deveríamos olhar para essa imagem do profeta e também de Jesus Cristo que nos fala hoje, de sabermos que a verdade ela deve ser anunciada, deve ser sustentada em todas as medidas, em todos os âmbitos. Por isso eu não vou sustentar uma mentira disfarçada de verdade para encobrir uma situação que eu sei que aquela situação não é verdadeira. Aqui nós somos incoerentes. Somos incoerentes com a sociedade, mas, sobretudo, somos incoerentes conosco mesmo. Pedir sempre, então, a graça deste Deus, que é Pai, que é companheiro, como diz o profeta Jeremias, que permaneça sempre ao nosso lado, derramando as suas abundantes graças, como ouvimos na carta de Paulo aos Romanos de hoje, que ele vai apresentar a imagem de Adão comparada à imagem de Jesus. Por um só homem o pecado entrou no mundo, por um só a graça também entrou no mundo. Mas como é interessante perceber de que a lógica e a ação de Deus, ela independe da ação humana. Por isso que ele vai dizer com muita clareza hoje na leitura, mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão, porque se a ação de Deus fosse sempre comparada à ação de Adão, seria uma ação traidora, uma ação egoísta. Porém, por a ação de Deus não ser uma ação comparável à ação de Adão, o dom de sua graça é derramado sobre cada um de nós. Por maior que seja o pecado da humanidade, por maior que seja a transgressão, nada supera a graça do dom, o dom da graça de Deus que se derrama sobre cada um de nós. Por isso, aceitemos essa graça que vem a cada um de nós, ao nosso encontro a cada dia, a partir da palavra de Deus, a partir do encontro fraterno, a partir das carícias que Deus realiza no nosso dia a dia, em nossas vidas. Que essa graça nos ajude a termos coragem de enfrentar no mundo as realidades de mentiras, as realidades de sofrimento e opressão, e possamos instaurar a verdade do Evangelho, uma verdade que é sempre libertadora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.